Oi, eu sou a Ariane, eu sou diretora aqui da Primavera e eu vou conversar com vocês hoje a respeito de redes sociais. O último vídeo que eu fiz foi falando um pouquinho a respeito de telas. E num comparativo, se a gente coloca telas e redes sociais, mesmo sendo bem claro, né, os inúmeros malefícios que tem o uso constante e sem nenhuma supervisão de telas, com relação ao âmbito físico, né, a parte fisiológica, emocional e cognitiva, em comparação com redes sociais, o negócio fica bem mais embaixo, bem mais sério e preocupante o uso de redes sociais por crianças, né? Crianças e adolescentes também. A gente tem uma idade mínima que está estipulada, né, para o usuário de redes sociais. Hoje, essa idade são 13 anos, mas a gente sabe que essa idade não é respeitada, né? A gente tem muitas crianças que usam as redes sociais hoje, e não só o Instagram, o YouTube, mas TikTok, Facebook e vários outros aplicativos que tem, né, de redes sociais. A gente também tem dados com relação ao tempo de utilização de telas, especificando por idades. Eu falei um pouco disso, né, no outro vídeo. De 0 a 2 anos, o ideal é que a criança não tenha nenhum acesso a nenhum tipo de tela. Dos 2 aos 5, no máximo 1 hora. De 6 a 10 seria de 1 a 2 horas e sempre com supervisão. E de 11 a 18 seria de 2 a 3 horas. E, de novo, é interessante a supervisão, né? Só que a gente sabe que na prática a gente não tem esse respeito nem pela quantidade de tempo e nem por esse item da criança e do pré-adolescente estar sendo supervisionado ou não. Depois da pandemia, esses números aumentaram, o número de usuários, né, crianças, aumentaram em até 93%. Então, a média que a gente tem, mesmo a idade mínima sendo 13 anos, é que dos 9 aos 17 anos, aproximadamente 93% das crianças e dos adolescentes já estão nas redes sociais. E tá. O que tem de ruim nisso? Eu listei algumas das coisas que podem ser listadas com relação aos prejuízos, e daí depois eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Então, a gente tem nitidamente, né, a irritabilidade, a ansiedade, depressão, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos do sono, transtornos alimentares, de imagem corporal e de autoestima, comportamentos autolesivos, indução e riscos de suicídio, dependência digital, aumento de violência e fatalidades, uso de tabaco, cigarro eletrônico, bebidas alcoólicas, maconhas e outras drogas, e o cyberbullying. Da mesma forma que quando você, né, escuta eu falando a respeito de telas, você pode pensar, mas você tá dando uma exagerada, né? Não é tão assim, não precisa ser tão radical. Essa ideia pode passar na sua cabeça com relação a redes sociais também. Não precisa de tudo isso, porque é só pra ver foto, é uma coisinha, né? É só um videozinho ou outro. Mas não é só um videozinho ou outro, né? A gente tem muitas camadas de preocupações quando a gente tá falando de rede social. A gente pode pegar essa parte mais superficial, não, mas de primeiro impacto, que são com relação à exposição aos conteúdos que a criança pode acessar e ao que isso vai repercutir nela de imediato, que está muito relacionado a tudo isso que eu falei, né, com relação à depressão, ansiedade, transtorno do sono, transtorno alimentar. Mas, além desta camada, a gente tem um nível um pouco mais embaixo que diz respeito à exposição das crianças na internet. Seja a exposição intencional, né, delas com elas mesmas, as fotos que elas postam e tudo, se já tem uma rede, um perfil próprio, né, de usuário, seja a exposição a qual as crianças estão submetidas pelos pais, quando os pais expõem demasiadamente as crianças na internet.
né? Por exemplo, é muito comum a gente, nós, geração um pouquinho, né, mais velha, assim, sem me entregar, que tem na casa da avó ou na casa dos pais aquela foto que você morre de vergonha daquela foto que foi tirada, que a criança, né, que você tá sem roupa, ou que você tá numa posição nada a ver, ou que tá com uma fantasia aleatória, e quando você era pequeno, a mãe chamava toda a tia pra ver, ai, que bonitinho, não sei o quê, e você ficava, tipo, encabulado, brabo, e não queria que aquela foto ficasse circulando, ficasse todo mundo vendo. Hoje, isso pode ser visto de uma maneira bem mais escancarada e acessada para uma quantidade infinitamente maior de pessoas. Quando a gente coloca fotos e vídeos de nossas crianças, né, das nossas crianças em situações vexatórias, engraçadas, delicadas, coisa que não precisa. Uma vez a foto ou o vídeo estando na internet, ele sempre vai estar na internet. E tem já, né, muitos adolescentes aqui no Brasil, eu não lembro de ter visto nenhuma notícia com relação a isso, mas em países fora, de adolescentes brigando judicialmente por terem a sua privacidade violada antes de poderem escolher estar sendo expostos dessa maneira ou não. E é uma exposição já seria delicada no âmbito só social e emocionalmente falando, de você daqui 15 anos ver uma foto sua na internet que você nem sabia que tinha sido tirada, não tinha consciência, né, a respeito do momento que estava sendo tirada, tudo, e não queria esse tipo de foto circulando na internet. E além disso, a gente vai para o outro tipo de preocupação que, no meu ponto de vista, é um dos mais sérios que nós temos hoje em se tratando de crianças e adolescentes, que é as pessoas mal intencionadas, que existem aos montes. E você colocar fotos e vídeos do seu filho que não são conteúdos sexuais, mas podem ser utilizados dessa forma, é muito delicado. Tem a quantidade de sites e de páginas que utilizam fotos de crianças e de adolescentes, fotos que os pais postam sem intenção nenhuma sem nenhuma conotação sexual, mas que a criança está com pouca roupa, ou que a criança está com peça íntima, né? Está com biquíni, está de sunga, está sem camiseta. E isso começa a circular em locais que eu tenho certeza absoluta que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria que a foto do seu filho circulasse. E tem um mercado muito grande de conteúdo sexual infantil no Brasil e no mundo. Mas é uma coisa assim, além do fato de você não ter uma segurança com relação ao conteúdo que você posta da sua criança, quem vai acessar e quem não vai acessar, ainda tem o fato de ele ser utilizado de uma maneira completamente deturpada. E o primeiro ponto com relação à preocupação é quem vai acessar e com qual intenção. Mas, além disso, o fato de ter crianças e pré-adolescentes e até adolescentes que não têm a informação necessária a respeito do que significa estar na internet, se expor na internet e do que significa conversar com uma pessoa que você nunca viu na vida, que você nem sabe se as informações que aquela pessoa passa são verdadeiras ou não. Tudo isso junto e misturado, você tem um mundo sem regras, com adultos mal intencionados, inteligentes e que conseguem tirar muita informação. E você tem crianças que acham que entendem tudo de tecnologia, mas não entendem absolutamente nada de mundo, de relacionamentos e do que significa você estar sendo usado por outra pessoa.
E ainda tem pais que acham que só porque a criança já nasce e adora a televisão e adora tirar fotos no celular, ela tem capacidade cognitiva e emocional para estar usando, sem qualquer supervisão, redes sociais. Assim, de novo, né? Da mesma forma que eu falei que com relação a telas, eu, Ariane, fiz a minha escolha de mãe de não assistir desenho nenhum e não saber qual é o menos pior para eu dar para os meus filhos, para eu não precisar usar isso no momento de desespero, porque se eu não sei qual é o menos pior, eu não uso. Se eu souber qual é o menos pior, talvez eu use no momento de estresse absurdo, de cansaço extremo, de sobrecarga. De novo, eu, Ariane, escolhi que minhas crianças não têm, se não assistem TV, não vão ter celular. Não tem celular e não tem redes sociais. E nem vão ter, enquanto eu e meu marido concordarmos que não é necessário ter. Porque o custo-benefício, os prós e contras, no meu ponto de vista, não tem nenhum benefício. Toda a parte de informação, né? Toda a parte vinculada às tecnologias, à internet, a respeito de acesso à informação, de descobrir novos lugares, de socialização, tudo que a internet trouxe como sendo coisas muito boas e válidas e importantes, não é o que a criança está acessando com 9, 8, 12 anos. O que as crianças, né, assim, estatisticamente falando, o que as crianças fazem na internet, nas redes sociais hoje, é ficar decorando dancinha e postando dancinha. E dancinha que, a princípio, é uma brincadeirinha e tal, mas muitas delas têm conotação sexual e isso importa, sim, é importante, é relevante, porque, de novo, a exposição e a repercussão que qualquer conteúdo na internet pode vir a ter foge completamente do controle. E daí você colocar junto com redes sociais jogos online, onde a criança nem sabe com quem efetivamente ela está falando, é muito complexo. E colocar tudo isso sobre a responsabilidade da criança é mais complexo ainda. Oi, precisei fazer um mini corte no vídeo porque as crianças vieram aqui pra fora. Mas retomando a linha de raciocínio. Tudo isso que eu falei, né, a questão, se a gente for colocar jogos, se for colocar a vulnerabilidade que as crianças e os pré-adolescentes e adolescentes que acabam se expondo, é muito sério, muito grave, sabe? E isso que eu nem coloquei ainda a questão dos desafios que tem, dos inúmeros desafios que tem. É uma coisa, assim, absurda. E de novo, tem perfis especializados nisso, tanto de orientadoras parentais. Tem um perfil nacional que é muito bom. Se alguém tiver interesse, depois eu posso encaminhar. É de uma mãe que ela coloca, assim, ela tá sempre alertando vários jogos que podem ser perigosos, tipo, perigosos, das crianças tentarem atos contra a própria vida, porque um tá desafiando o outro e é esse o desafio do momento, e se você não fizer isso, você não é legal o suficiente ou algo do tipo. E assim, se a gente tá falando aí principalmente se a gente pega na infância, toda a noção de autoimagem, a forma como a internet deturpa hoje isso é visível para adultos. Né, a quantidade de filtro e coisa arada que tem, de ficarmos nós adultos rolando ali o Instagram, vendo as milhões de vidas maravilhosas que a gente sabe que não é real e ainda assim a gente é influenciado por isso. E todos adultos ficar ali um tempão, pensa isso na cabeça de uma criança, esse nível de comparação, essa busca pelo corpo ideal, pela pele ideal, sendo que a gente sabe que na vida real isso não existe, porque ou são inúmeros tratamentos estéticos, ou é filtro, ou é maquiagem, um corpo que você só consegue com cirurgia ou com horas e horas e horas a fio na academia, coisa que uma criança, que uma pré-adolescente não vai fazer, porque nem saudável é. Então, assim,
para você deturpar a autoimagem de uma criança é muito fácil, muito fácil. Se a gente vai falar de pré-adolescentes e adolescentes, talvez essa seja a época na vida do ser humano que ele está mais vulnerável, que ele é o momento onde ele é enganado, passado para trás, feito de bobo, com mais facilidade, porque a necessidade de pertencer a um grupo e que seja o grupo legal é muito grande. Aí a gente coloca tudo isso extremamente amplificado quando a gente tá falando de redes sociais. E, assim, a gente já tem os prejuízos no âmbito social hoje com adultos. É uma coisa clara, não é segredo para ninguém. E somos adultos que não passamos por isso na adolescência. Que na adolescência, você se errasse, sei lá, maquiagem um dia, não ia ter alguém te zoando em outro estado porque você tava com aquela maquiagem errada e alguém tirou uma foto tua e postou na internet e estavam te zoando. Não tem, você tava com a maquiagem errada num dia e daí no outro dia se arrumava e ninguém tinha foto tua e você podia ali sofrer um bullying e tal, mas ninguém ia ficar zoando você eternamente por causa disso, porque não tinha registro disso. Hoje qualquer coisa que aconteça na vida desses adolescentes tem registro. E não necessariamente é o registro que eles gostariam que existisse, é o registro de qualquer pessoa que tem o celular na hora e queira fazer o registro daquilo e queira te expor. É muito delicado isso, é muito delicado. E assim, molda demais como esse adolescente vai se comportar depois na vida adulta, como ele vai se enxergar, como ele vai conseguir passar pelas situações, se é que vai chegar a este ponto, né? Porque a gente tem número de suicídio cada vez aumentando mais em idades menores. E a culpa é só rede social? Não, a culpa não é só rede social. Tem inúmeros fatores para que isso aconteça. Mas ignorar redes sociais também não dá para fazer, né? Porque tem um peso, tem uma influência. E é uma influência significativa. A rede social é mais impactante de maneira negativa do que a ausência de pai e mãe, de noção de família, de se sentir amado em casa? Não, não é. Vai acontecer alguma coisa na adolescência, só na adolescência que vai dar bullying? Não, não é. Porque a base de tudo é a primeira infância. É o quanto essa criança recebeu de carinho, de atenção, o quanto ela foi ouvida, o quanto ela foi vista, o quanto ela foi aceita da maneira como que ela é. E, de novo, isso não significa... Liberdade não significa libertinagem, amor incondicional não significa permissividade. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu só tô querendo falar de uma forma que o problema da humanidade não são redes sociais. Mas este é um problema que impacta muito, principalmente se estamos falando de crianças e de adolescentes. E o que significa toda essa exposição, toda essa vulnerabilidade, a facilidade de acessar conteúdos que não são apropriados para crianças e conteúdos que não são apropriados para adolescentes, o quanto fica fácil de entrar em contato com essas crianças, com esses adolescentes. E, cara, é uma coisa assim que não é porque todo mundo faz que você precisa fazer, não é porque todo mundo tem que o seu filho precisa ter, não é porque é mais fácil e mais cômodo hoje dar tela, dar celular e faz aí, que é o correto, que é o que você, enquanto adulto responsável, deveria fazer. É mais difícil criar uma criança sem telas? É mais difícil, é mais cansativo. É difícil criar um adolescente sem redes sociais? Imagino que seja. Ainda não tenho os meus adolescentes, por enquanto são crianças, mas imagino que seja assim, muito mais difícil. É impossível? Não. É o melhor? Talvez seja. Talvez seja. Porque que é ruim, a gente já sabe. O impacto negativo a gente... E assim, muito provavelmente é mais fácil fazer isso em grupo, para você não ser a única mãe que não dá
o celular para criança e para o adolescente, para o seu filho ser o único que não tem. Mas mesmo você não encontrando o grupo para fazer isso, pelo menos pensar a respeito disso e de novo escolher com consciência qual é o melhor momento e por que você está escolhendo deixar o seu filho acessar. Eu acho que é importante. Eu realmente acredito que faça toda a diferença você saber quais são os motivos pelos quais você escolheu, a partir desse momento, dar telas, a partir desse momento, disponibilizar que seu filho acesse redes sociais, a partir desse momento, confiar a ponto de nem fiscalizar mais, de nem fazer uma orientação do que ele está acessando e coisas assim. Fazer isso de maneira consciente faz toda a diferença. Ter um ambiente onde a criança e o adolescente sinta a liberdade e segurança para poder conversar a respeito do que está acessando, por que está acessando, do que acabou encontrando, é extremamente importante. Por mais que a gente dificilmente vai proteger os nossos filhos de todos os males do mundo, tudo que estiver ao alcance para proteger ou para explicar de forma clara e sincera no ambiente seguro, eu acredito ser indispensável para que a gente consiga, ao longo do tempo, possibilitar um desenvolvimento cada vez mais saudável, mesmo num ambiente onde, né, temos inteligência artificial e internet, e conteúdos e acesso a coisas boas e a coisas horríveis também. Ter este espaço de segurança e de liberdade é extremamente positivo, e assumir o papel de pai e mãe, que é de fato proteger, guiar, nortear e ser colo quando precisar, é extremamente importante.